Minhas 3 esposas são belas vampiras. Capítulo 631. As deusas do Olimpo são códigos de trapaça. 2. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site, link na descrição. Você não vai simplesmente esquecer isso? Apenas esqueça. Eu não vou treinar. Victor apenas sorriu para ela. Então você planeja ser um sanguessuga? Você disse que não seria um. Eca. Nick sentiu alguém tocando seu ombro e viu uma mulher madura, uma deusa de longos cabelos dourados e olhos violetas. Rhea, a deusa mãe. Apenas desista, Nick. Ele não vai desistir até arrastar você para um lugar escuro e fazer você treinar com ele. A deusa falou com um tom gentil e maternal. Todos soaram com as palavras que poderiam causar muitos mal-entendidos. Lady Rhea. Nick murmurou e lentamente se virou para olhar para Victor. E agora, ela viu o jeito que ele estava olhando para ela. Ele estava excitado, olhando para ela como se fosse devorá-la a qualquer momento. Sim, ele estava excitado. E não sexualmente falando, ele só queria lutar com ela. Foda-se, ele é um maníaco por batalhas. A Nick sentiu como se tivesse cavado sua própria cova quando falou sobre seu poder. Era óbvio que alguém com aquela personalidade iria querer lutar com ela. Vendo que ele não desistiria, ela tentou buscar a ajuda de suas companheiras deusas, mas as mulheres apenas desviaram o olhar. Até Afrodite desviou o olhar. Traidores. Hugo. Tudo bem, vou treinar com você. Sim. Mini Victor começou a correr na mente de Victor. Ele estava animado. A prova disso era seu sorriso que se alargava de forma ainda mais predatória. Nick estremeceu um pouco com aquele sorriso. Eu cometi um erro, não foi? Eu deveria ter lutado mais. Fufufu, você não pode desistir agora, Nick. Tanto faz. A Nick desistiu. As pessoas ao redor sorriram ao ver essa interação, um sorriso que não escapou dos olhos da deusa mãe. Eu vejo. Entendo porque ele atraiu tanta atenção de Afrodite e de tantas mulheres. A deusa maternal olhou para Victor com um brilho nos olhos. Seu carisma é tão grande que pode fazer até deuses arrogantes baixarem a guarda e relaxarem como se fossem iguais a ele. A atitude jovial de uma criança que está em busca de um objetivo. A honra de um guerreiro, mas também não cego pelo lado negro do mundo, e mais importante, um homem de família e um homem de palavra. Nessa pequena interação, a deusa mãe, que já foi a rainha do Olimpo, entendeu várias coisas sobre Alucard. Ele tem as qualificações necessárias. E ele também tem isso. Rhea cheirou um pouco o ar. Ela conhecia aquele cheiro, que não poderia ser escondido de alguém como ela, que viveu por tanto tempo. O cheiro da natureza, e não qualquer natureza, mas natureza abundante, como se o próprio corpo do homem estivesse constantemente banhado na vitalidade de um planeta. Algo que só poderia ser visto com uma árvore do mundo. Ele tem conexões com uma árvore do mundo. E a árvore do mundo deste planeta. Ou é da Terra. Mas aquela mulher não está desaparecida? Foi notável que o interesse de Rhea foi despertado, e ela decidiu dar uma olhada no homem que fez da deusa da beleza sua esposa. Victor sorriu levemente ao sentir o interesse da deusa maternal aumentar. A deusa não mudou o rosto gentil que exibia, mas ele podia ver a mulher como se ela fosse um livro aberto. Estou curioso, Nick, disse Ruby. O que? Você diz que não vai atacar os outros intencionalmente, mas por que você está propondo ir? Esta disposição minha não se estende a demônios, criaturas malignas ou seres que buscam prejudicar a todos por prazer sádico. Eu vejo. É bom saber que você não é estúpido, disse Victor. De fato. Violette concordou com ele. As veias inchadas na cabeça de Nick, e ela olhou para os dois com visível aborrecimento em seu rosto. Você está pensando que eu sou estúpido por ser um pacifista? Nick perguntou. Sim, confirmou Violette. Não, Victor discordou. Victor e Violette falaram simultaneamente, olharam um para o outro, deram de ombros e então olharam para Nick novamente. Não me olhe assim. Eu só acho estúpido ser um pacifista neste mundo sobrenatural em que estamos. Afinal,
A força fala mais alto neste mundo. Violet falou graciosamente enquanto acrescentava, mas sabendo que você não ignora a natureza de nosso mundo, mudei minha opinião sobre você. Não sou tolo a ponto de acreditar que tudo se resolve com palavras, mas também não gosto de atacar os outros voluntariamente. Só quero ficar no meu cantinho em paz. Posso te entender. Afinal, também me considero um pacifista. Victor falou enquanto acenava com a cabeça. Ele podia entender completamente o que a Nick estava dizendo. Como se a própria entidade do silêncio aparecesse na sala, todos ficaram quietos. Literalmente, todos, até as deusas, que acabaram de encontrá-lo e o conheceram por pouco tempo. Uau, eu nunca ouvi tanta besteira na minha vida em apenas uma frase. Sasa, Violet e Ruby pensaram ao mesmo tempo. Vê você? Um pacifista? Em estado de choque, Nick gaguejou um pouco. Como ela poderia dizer, a impressão que Victor deu a ela não era de algum pacifista, algo que todas as deusas poderiam concordar. Até Rhea, que sempre tinha uma expressão gentil no rosto, olhava para Victor atordoada. Sim. Inacreditável. Victor torceu um pouco os lábios. Por que você não acredita em mim? Quero dizer, você está falando sobre pacifismo. Matar todo mundo para que não haja conflitos. Se não houver pessoas, não há conflito. Esse tipo de pacifismo. Todas as deusas acenaram com a cabeça em concordância com a Nick. Dessa vez, foi a vez de Victor olhar surpreso para Nick. Que tipo de impressão vocês têm de mim? Um homem diabolicamente bonito que cometerá genocídio em massa se necessário? Deméter falou. Quero dizer, você não está errado, mas eu não sou assim. Eu sou um pacifista. E eu sou forte o suficiente para explodir Ares em 1 milhão de pedaços, disse Nick com puro sarcasmo em sua voz. Pode ser difícil de acreditar, mas Victor aqui realmente é um pacifista, Sasa falou em defesa de seu marido. As deusas, exceto Afrodite, olharam para Sasa com um olhar inacreditável. Desde que você não prejudique alguém próximo a ele ou tente fazer algo contra sua família, Darling não fará nada. Ele é como um dragão que só age quando provocado. Mas ele é um maníaco por batalhas. Chamar-me de maníaco é rude. Eu apenas gosto de lutar. Eu gosto da batalha em si, especialmente quando luto com alguém mais forte e me sinto cada vez mais forte com essa luta. É uma sensação incrível, Victor falou em um tom sonhador. Isso é o que você chama de maníaco de batalha. As deusas pensavam internamente. Então como você satisfaria esse desejo de lutar sem provocar conflito? Perguntou Rhea. Não é para isso que servem os duelos. Sem falar que a batalha não precisa ser até a morte, só até quase a morte, onde os dois oponentes usam tudo o que têm um com o outro. Isso é magnífico, não é? Isto. Victor falou com um sorriso largo e predatório no rosto. O sorriso gentil de Rhea ficou um pouco mais tenso. Eu não sei sobre isso, mas você provavelmente está correto. Victor cruzou os braços e acenou com a cabeça. Aparentemente, você me entende. Ruby, Violet e Sasa sorriram gentilmente durante o discurso apaixonado de Victor. Afinal, este era o Victor que eles conheciam. Ele pode ter mudado um pouco, mas sua essência permaneceu a mesma. Aparentemente, disse Rhea, um pouco confusa e incerta. O rosto divertido de Victor mudou para uma expressão séria. Infelizmente, esse tipo de mentalidade só pode ser mantido por tanto tempo. Problemas virão para você, goste ou não. É o tipo de mundo em que vivemos e, por causa disso, decidi ser mais ativo. Ao enfrentar-nos novamente, os inimigos compreenderão as consequências que os atingirão. Afinal, Victor sorriu um pouco, um sorriso que causou um arrepio em todas as deusas presentes. A razão? Metade de seu rosto havia desaparecido em pura escuridão distorcida, e apenas seu sorriso podia ser visto. Existem destinos piores que a própria morte. Menor.com não tem. As deusas piscaram e, no momento seguinte, seu rosto voltou ao normal, como se tudo o que elas viam fosse uma ilusão. Mas eles definitivamente sabiam que não era uma ilusão.
Meninas, vocês estão bem? Victor perguntou preocupado. E sim, nós apenas sentimos um pouco de frio, Demeter respondeu com um sorriso tenso. Oh, vou pegar alguns aquecedores mais tarde. Obrigado. Tosse. Afrodite tossiu para chamar a atenção de todos, então falou. Voltando ao assunto, mas alguém quer ir com Hestia e Nick? As deusas ficaram em silêncio. Hestia, Nick e Afrodite olharam para Tetis, uma deusa do mar de cabelos azuis, mas a deusa Titã apenas virou a cabeça e começou a assobiar. Ela definitivamente não queria ir. Espere, Afrodite, você não vai? Perguntou Hestia. Eu decidi no último minuto que não iria mais. O porquê? Bem, Afrodite semicerrou os olhos para Victor, e seus olhos rosa brilharam um pouco. Eu lembrei que esqueci de fazer algo importante. O sorriso de Victor cresceu enquanto ele sentia a luxúria de Afrodite. Uma coisa era verdade, a deusa da beleza tinha suas prioridades certas. E alguém tem que ficar de olho nessas deusas, para que elas não causem problemas. As deusas pelo menos tiveram a decência de virar a cabeça para o lado. Eles sabiam que, do ponto de vista de um mortal, eram difíceis de lidar. E não se preocupe com Atena ou Artemis. Tenho certeza que Scartache e Hestia podem lidar com isso. Você está confiando muito em mim, Afrodite. Fufufu, essas crianças não são páreo para você, Hestia. Hestia apenas sorriu, não afirmando ou negando nada. De qualquer forma, vou deixar vocês sozinhos. Certifique-se de não causar muitos problemas. Victor falou. Ok, tio. A maioria das deusas, exceto Hestia, Nick, Rei Afrodite, falou. Victor assentiu satisfeito e começou a caminhar em direção à saída. Violette, Sasa, Ruby, as meninas estão prontas. Sim, nós preparamos tudo, disse Violette com visível animação. Oh, você está tão animado que vai conseguir minha linhagem. Que pergunta boba, querida. Claro, estou animada. Vou me sentir mais perto de você. Você não sabe o quanto eu tenho ciúmes de Roxana e Afrodite. Espero que isso me ajude a alcançar a divindade. Os olhos de Sasa e Ruby se arregalaram quando ouviram o que Violette disse. Oh, você quer ser uma deusa? É claro. Eu quero ser uma deusa do fogo para poder realizar um casamento de alma com Victor. Então, nem a morte vai nos separar. Victor só pôde sorrir gentilmente com um sentimento doce em seu coração com aquela declaração de Violette. Eu vou te apoiar em tudo. Victor olhou para Sasa e Ruby. Você também, apenas faça o que quiser. Eu sempre estarei lá para você. Os dois sorriram gentilmente e falaram ao mesmo tempo. Eu sei. Você não precisa me dizer, querida. Vou me certificar de dizer quantas vezes for necessário. Eles se derreteram ainda mais quando ouviram o que ele disse e sentiram suas emoções derramando sobre eles como um tsunami. Sobre a última conversa, querida. É uma boa ideia ameaçar as deusas? Violette perguntou. Eu não sei, mas eles precisam saber com quem estão lidando, então não vou agir na frente deles, e fui completamente honesto. Tenho a sensação de que eles serão os membros do grupo. Núcleo no futuro, assim como as bruxas que trouxemos do mundo humano. Isso é algo com o qual concordo, Ruby disse depois de se recuperar de seu estupor. As deusas reunidas aqui são muito úteis, particularmente Nick, Afrodite e Rhea. Nick e Afrodite, eu posso entender, mas por que Rhea? Sasa perguntou. Ela é uma deusa mãe, Sasa. Ela foi a primeira rainha do Olimpo. Há rumores de que as deusas mães podem criar vida assim como os deuses da criação. Criar vida. Sasa falou em estado de choque. Sim, embora eu não saiba até que ponto esse boato é verdadeiro. Afinal, aprendi isso com o mito de Tiamat, que era uma deusa mãe e um dragão. Rhea tem que nos contar pessoalmente, eu acho. Ruby falou. Criar vida, hein? Acho que isso não pode ser feito tão levianamente hoje em dia. Afinal, existem primordiais que administram a vida. Victor falou. Isso é verdade, mas ainda é impressionante,
respondeu Rubi. Victor assentiu junto com Sasa. Não adianta pensar nisso agora. Vamos focar em ficar mais forte. Quero saber como a linhagem do meu marido vai me mudar. Ei, tio. Victor, Sasa e Rubi olharam para Violette e sentiram sua excitação contagiá-los. Logo os três sorriram e continuaram seu caminho. Em uma sala secreta exclusiva apenas para os líderes do clã da neve. Um grupo de pessoas se reuniu lá. Praticamente todo o grupo de Victor estava aqui, com as óbvias exceções de Mizuki, Leona, Edward, Liena, Andreu, Fred, Ana, Leon e Hilda, bem como as irmãs Scarlett e a donzela do clã Scarlett, Luna. Eu estava pensando em fazer isso no quarto. Temos que manter isso o mais secreto possível, Vic, disse Agnes em tom de repreensão. O caos político que poderia surgir se informações sobre isso vazassem não é engraçado. Victor apenas ficou em silêncio. Ele não queria discutir, já que Agnes estava certa. De qualquer forma, vamos começar. Victor assumiu uma expressão séria enquanto caminhava para o meio da sala, que tinha um círculo ritual gigante vermelho. Maria, Roberta e Bruna vêm aqui. Minhas três esposas são belas vampiras. Capítulo 632. Você pensou que seria tão simples? Lugar desconhecido. Parabéns, você passou no primeiro teste. A mão, o olho e a boca falaram ao mesmo tempo. Perséfone assentiu. Honestamente, ela não esperava que o teste fosse tão fácil. O segundo teste vai começar agora. Os três falaram. A atmosfera do lugar lentamente começou a mudar. As almas que Perséfone havia julgado recentemente começaram a desaparecer, e logo toda a área estava silenciosa novamente. Como governante, a imparcialidade é necessária e a inteligência é necessária. Não se esqueça desse fato. Os olhos declararam. De repente duas silhuetas começaram a se formar na frente de Perséfone, e a que estava na frente dela era Adonis, pelo menos, a versão humana dele. Deméter, sua mãe. Quando Perséfone viu os dois, ela começou a ter um mau pressentimento sobre a situação. Diante de qualquer situação, o governante deve agir de forma imparcial. Uma escolha deve ser dada. Amon falou e acrescentou, a imparcialidade é necessária. Aqueles que tomam partido não são dignos de serem governantes. Agora, escolha. Quem vive e quem morre. A boca falou. Desta vez, a questão não era quem vai para o inferno ou para o céu. Uma percepção sombria surgiu na mente de Perséfone enquanto ela processava as palavras da entidade primordial. Hein? Qual é o significado disso? Este teste não tem nada a ver comigo. Este teste é sobre você. Os olhos contra-atacaram. Julgar almas é o seu trabalho como governante, mesmo as almas daqueles que você mais ama. A mãe falou. O favoritismo é proibido, a imparcialidade é necessária. A mão e os olhos declararam simultaneamente. Escolha. Quem vive e quem morre. A boca repetiu. Perséfone cerrou os dentes. Essa decisão foi muito difícil, mas quando ela olhou melhor para Adonis e Deméter, percebeu que eles não podiam ser reais. Afinal, o Adonis que ela conhecia estava agora na alma de um progenitor, e sua mãe estava no Monte Olimpo em algum lugar seguro. Tem certeza que eles não são reais? A boca falou. Perséfone arregalou os olhos ao ouvir essas palavras e ergueu os olhos para a boca, que continha uma galáxia inteira. Somos a entidade que julga as almas, mas uma de nossas responsabilidades é criar almas. Lif cria uma forma, e nós apoiamos com uma alma, e é por isso que nós e Lif trabalhamos juntos. Perséfone, filha de Zeus e filha de Deméter. No segundo teste, todas as almas são reais. Essa revelação fez o rosto de Perséfone parecer ainda mais horrorizado. Agora, escolha. Quem vive e quem morre. Os olhos e a mão falaram mais uma vez, e acrescentaram algo para aumentar ainda mais a desesperança de Perséfone. Se uma alma não for escolhida, ambas morrerão. Perséfone olhou para os dois seres que mais amava e, lentamente, com muita dificuldade, apontou para o homem. Eu escolho. Ela não podia escolher sua mãe. Ela nunca poderia. Mesmo amando Adonis,
Seu amor pela mãe era maior. O governante escolheu. As consequências virão. Os três falaram ao mesmo tempo. Espere. Perséfone tentou dizer algo, mas parou ao ver uma silhueta aparecer atrás de Adonis e matá-lo. Zeus. Ela gritou de raiva e tentou fazer alguma coisa, mas não conseguiu se mover. Ela apenas teve que assistir impotente enquanto Zeus matava Adonis brutalmente. Sua mente não conseguia mais raciocinar. A lógica foi jogada pela janela, e apenas os sentimentos de ódio e frustração permaneceram com essa visão. Assim que Zeus terminou seu serviço, ele olhou para Deméter com um brilho lascivo em seus olhos, e quando Perséfone viu esta visão, uma compreensão cruel atingiu a deusa do submundo. Se eu tivesse escolhido minha mãe, eu teria que assistir impotente enquanto ele a brutalizava. De repente, as três figuras começaram a desaparecer, e até a carne que era Adonis também desapareceu, e no momento seguinte, duas figuras começaram a ser criadas. Duas crianças, crianças que ela conhecia muito bem, duas crianças que eram de sua carne e osso. Ela estava olhando para a versão mais jovem de suas duas filhas. Crianças que um dia se tornariam Melinoi, uma deusa dos fantasmas, e Macaria, uma deusa da morte. N não. P por favor. Não me faça escolher entre meus filhos. Ela implorou. Mas as entidades primordiais não foram tão gentis. Agora, escolha. Quem vive e quem morre. Eu não posso. Eu não posso fazer essa escolha. Que tipo de mãe eu seria se escolhesse entre a vida dos meus filhos? Perséfone explodiu, e não foi até que ela parou de falar que ela percebeu que coisa estúpida ela tinha feito. MN não. O governante escolheu. As consequências virão. Os três falaram novamente. Não. Por favor, não. Duas silhuetas apareceram atrás das filhas de Perséfone. Zeus e Hades. Eles estavam segurando facas e equipamentos de tortura, e ambos tinham sorrisos repugnantes em seus rostos. No momento em que deram um passo à frente, o corpo de Perséfone estremeceu, o medo encheu seu coração, e quando chegaram perto de sua filha, esse medo se transformou em terror. Mãe. Não. Submundo grego. Nix estava parada lá com um olhar sério em seu rosto, sua atitude petulante longe de ser vista. Ela estava olhando para o corpo de Perséfone em sua cama pessoal. Seu corpo estava em perfeitas condições. No momento em que ela colocou o elmo, todo o seu corpo foi restaurado. Não. Por favor. Não a mate. Eu não posso escolher. Gritos de dor, desespero e desamparo foram ouvidos de Perséfone. Nix não perdeu tempo. Ela rapidamente fez um gesto com a mão, e a escuridão da noite envolveu o corpo de Perséfone e a manteve imóvel para que Perséfone não machucasse a si mesma ou aos outros. Perséfone. Espere, eu sei que você pode fazer isso. Nix mordeu o lábio. Talvez, este teste foi muito cruel para ela. Quando Hades fez isso no passado, ele não tinha nenhuma pessoa importante e, por causa disso, passou com relativa facilidade, mas o poder que ele ganhou em troca também foi escasso. Ser um governante tinha tudo a ver com imparcialidade. Não importava se aqueles antes de você eram seu amante, filha, irmão, neto ou amigo íntimo, o governante precisava ser imparcial e julgar friamente a alma. Não. Bastardo. Sinto muito. Despina. Minha irmã. Nix mordeu os lábios novamente com mais força. Era nessas horas que sentia nojo de si mesma. A razão pela qual ela sugeriu que Perséfone fosse a nova governante foi apenas por um motivo. Menor ponto com a deusa tinha os entes mais queridos. Ela tinha mais a perder e, nesse teste, quem tinha mais a perder tinha mais a ganhar. Troca equivalente. Sofrimento. Pelo poder. Hecate. Sinto muito. A voz quebrada e dolorida de Perséfone foi ouvida novamente. A deusa da magia, hein? Eles estavam próximos. Nix pensou. Quando Nix sentiu o corpo de Perséfone se espalhar novamente, ela segurou ainda mais forte com seu poder. Aguente firme, Perséfone. Se você passar por isso, você se tornará uma existência que até mesmo Zeus se cagaria ao vê-la. Mas se você não passar,
Vou ter que encontrar outro candidato. Mais uma vez, a voz neutra e a expressão de Nix não eram nada como ela tinha demonstrado alguns segundos atrás. Espero que isso não aconteça. Não tenho melhores candidatos para este trabalho. Nightingale, em um lugar secreto acessível apenas ao líder do clã da neve. Victor olhava para Maria, Bruna e Roberta. Vocês três já têm minha linhagem. Tecnicamente falando, vocês já fazem parte do meu clã, mas oficialmente falando, ainda não. As criadas assentiram. Vou tornar isso oficial agora. O corpo de Victor começou a ser lentamente coberto pela escuridão, cortesia de Kaguya, que estava em um local não muito distante. Antes que todos pudessem piscar, a escuridão se dissipou e Victor estava em sua armadura completa. Seu cabelo tinha crescido nas costas. Era selvagem e confuso e desafiava a gravidade porque estava claramente flutuando em direções improváveis. Victor levantou a mão e Junketsu voou para sua mão. Victor bateu o punho de Junketsu no chão e, com estrondo, a voz pesada e carregada de poder de Victor foi ouvida. Maria. Bruna Francesca. Roberta. Inconscientemente, todos se levantaram e falaram em uníssono, sim. Você deseja fazer parte do meu clã. Lembre-se, esta é uma decisão única e, uma vez que você se junta, não pode sair. O mestre não nos deixaria sair de qualquer maneira. Maria comentou baixinho, e logo seu sorriso se alagou. E sim, eu aceito. Sempre aceitarei. Victor assentiu satisfeito e olhou para Bruna. Bruna ficou em silêncio por alguns segundos até abrir a boca. Desde o momento em que você me salvou daqueles lobos, você foi meu Deus, mestre. E eu vou te seguir mesmo que você vá para o inferno. Minha resposta é sim. Victor assentiu novamente. Ele estava ciente do culto que Bruna estava comandando, mas não importava. Na verdade, ele não sabia o que fazer com isso. Porque só há mulheres no culto. Ele pensou, mas rapidamente ignorou esses pensamentos inúteis e olhou para Roberta. Nesse momento, os olhos vermelhos de Roberta mudaram para os de um réptil. E as meninas que não sabiam da habilidade de Roberta apenas olharam para ela em estado de choque. Os longos cabelos de Roberta começaram a se mexer como se tivessem vida própria. Você tem um contrato conosco. Sua voz saiu como se duas pessoas estivessem falando ao mesmo tempo em um eco sinistro. Você tem uma promessa conosco. E para aquele que conquistou nossa confiança, ofereceremos tudo. Desde que a promessa seja cumprida. Victor bateu o punho de Junketsu de volta no chão e, com aquele movimento simples, vida começou a surgir por toda parte. Eu não volto atrás na minha palavra. Os olhos de Victor brilharam vermelho sangue. Poseidon e Atena cairão diante da minha espada, e eu os entregarei para você fazer o que quiser por toda a eternidade. A promessa será cumprida. O sorriso de Medusa, Roberta tornou-se monstruoso e predatório. Uma intenção assassina selvagem começou a surgir de seu corpo, e o cabelo da mulher começou a reagir ao seu instinto assassino, tornando-se ainda mais animado. Com uma risada que tinha a dualidade de uma voz gentil e uma voz cheia de ódio, o corpo de Roberta começou a mudar mais uma vez. Seu corpo ficou mais pálido e rachaduras escuras começaram a crescer perto de seus olhos. Vejo que você não mudou mesmo depois de tantos momentos decisivos, mestre Tio. Ela falou a palavra mestre com um tom sedutor e, ao mesmo tempo, perigoso. O tempo pode passar, e eu posso mudar e ficar mais forte, mas eu sei quem eu sou, e isso não vai mudar porque quem eu sou é o meu orgulho. Bom. Medusa sentiu várias vezes com satisfação. Se você está tão disposto a ir tão longe por mim, devo fazer o mesmo. Eu observei por muito tempo e você tem minha confiança. Ela bateu o pé no chão, fazendo com que um círculo mágico verde gigante aparecesse na sala. Eu sou um espírito heróico, meu nome é Medusa. Mas eu também sou outra coisa. Eu sou uma górgona, eu sou a rainha das górgonas. Mulheres de várias cores com pele escamosa e cabelos de cobra começaram a sair do chão, vestidas de maneira muito tribal. Ao todo eram 10 mulheres. Apesar de ser um monstro, não sou irracional.
Apesar de ter meus familiares caçados pelos heróis do Olimpo, e até eu ser caçado pelos mesmos. Enquanto aqueles hipócritas riam de mim e profanavam meu corpo, eles não sabiam que na minha morte, eu alcancei a grandeza. Eu sou um espírito heróico, mas também sou um espírito divino. E o conceito que minha alma impõe é o começo de uma raça. Todos os presentes arregalaram os olhos quando ouviram isso. Eles olharam para as 10 mulheres que literalmente brotaram do nada e depois olharam para o Victor como se ele fosse um animal raro. Sério, isso é injusto. Como ele é tão sortudo? Que porra é essa? Todos pensaram ao mesmo tempo. Tishei o abençoou e nós não sabíamos. Skatashi pensou. Victor começou a suar frio quando mais mulheres, que olhavam de maneira predatória, apareceram. O universo deve estar fodendo comigo. Isso significa. Maria, que estava por perto, falou. Correto, eu sou Medusa, rainha das Górgonas, um espírito divino e um progenitor. Besteira. Ruby, Violette e Sasa pensaram simultaneamente. Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 633. Medusa, rainha das Górgonas. Isso significa. Maria, que estava por perto, falou. Correto, eu sou Medusa, rainha das Górgonas, um espírito divino e um progenitor. Besteira. Ruby, Violette e Sasa pensaram simultaneamente. Vendo os olhares de descrença de todos, ela balançou a cabeça com satisfação e falou com um rosto neutro, mas com uma sutil presunção que não podia ser escondida. Vê, você é um progenitor? Bruna praticamente gritou. Ela nunca pensou que sua amiga e companheira empregada doméstica tivesse alguém tão forte dentro dela. Sim, eles sabiam sobre a Medusa. Roberta frequentemente mostrava as habilidades da Medusa como petrificação etc. Mas eles nunca pensaram que a Medusa fosse tão ridícula. Ela olhou para suas companheiras criadas e percebeu que não era a única que se sentia tão incrédula. Até mesmo Kag e Eve ficaram de boca aberta em estado de choque. De fato, como a mais famosa das Górgonas e aquela que alcançou grandeza na morte, eu alcancei o status de progenitora. Mas, infelizmente, eu também sou um espírito divino que atualmente reside dentro de minha descendente, a quem você conhece como Roberta. Eu não tenho um corpo próprio. Mais uma vez, as meninas olharam para Victor com visível descrença. O que? Você nasceu com sua bunda na lua ou algo assim, Victor? Skatash falou. Era evidente que Victor não entendeu o que ela quis dizer. Havia um conto em uma civilização antiga que visitei que as crianças afortunadas eram aquelas nascidas com seus traseiros na lua. Eu pensei que você fosse alguém assim. O sorriso de Victor tremeu. O que foi essa história esquisita? Ele se perguntou e acrescentou a Skatashi. Eu não sei sobre isso. Você deveria perguntar à minha mãe. Eu vou. Ela realmente vai perguntar isso. Victor estava incrédulo. Vencedor. Victor virou-se para encarar Medusa, que o chamou e viu seu olhar sério. Eu sou Medusa, o primeiro progenitor conhecido da espécie Gorgon. E eu me curvo ao meu mestre. Ela se ajoelhou no chão com seus longos cabelos caindo no chão. Seguindo o exemplo de Medusa, as 10 mulheres fizeram o mesmo que Medusa. De hoje em diante, por toda a eternidade, meu destino, e o da minha espécie, estará ligado ao destino de Victor Alucard. As garotas atrás de Victor estremeceram levemente quando ouviram o que Medusa disse. Mulher sorrateira. Todos pensaram. Eles entenderam claramente o que Medusa estava fazendo mesmo que Afrodite, um casamento de alma. Um pequeno sorriso apareceu no rosto de Medusa, um sorriso digno de uma cobra. Apesar de ter sido surpreendido pelos acontecimentos que nem ele esperava, Victor rapidamente recuperou a compostura e continuou. Bom, suas opiniões foram ouvidas e eu as apreciei. Eu aceito seu destino, Medusa. O sorriso de Medusa cresceu quando ela sentiu seu espírito se conectar com o homem à sua frente, e ela podia sentir claramente suas emoções. Você tem certeza disso, Medusa? Perguntou Roberta. Você não sugeriu isso, Medusa falou. Sim, mas também quero sua opinião, Roberta insistiu.
Ele é um homem confiável. Roberta ficou em silêncio. Ela conhecia Medusa bem o suficiente para saber que esse era o maior elogio que ela poderia dar a alguém. Afinal, alguém que foi traído era especialmente sensível aos outros. E pensar que você ia se casar com ele imediatamente. Roberta suspirou. Atitude é necessária, e eu não permitirei que permaneçamos apenas como meninas. Medusa falou. Ela se levantou do chão e ficou de pé, junto com as outras 10 mulheres que ficaram em silêncio o tempo todo. Victor estreitou os olhos ao sentir uma pontada de irritação vindo de fora. Afrodite. Victor pensou. Ele já sentia dor de cabeça vinda da deusa possessiva. Ela às vezes conseguia superá-lo em possessividade. Não que ele não gostasse desse lado dela. Na verdade, esse era o lado de que ele mais gostava e amava por isso. O que diabos é isso? Cobras? Que há? Victor ignorou a voz de Roxane. Victor olhou para as mulheres à sua frente. Entenda que o princípio do meu clã é: a família vem em primeiro lugar, sempre vem em primeiro lugar. As regras também são simples. Não traia o clã. Claro, se ocorrer um mal-entendido, vocês podem brigar entre si para resolver o assunto, mas matar e abusar de outro membro do clã equivale a um ato de traição. Afinal, cuidamos uns dos outros. Se você aceitar esta regra, você será membro do meu clã a partir de hoje. Mestre, você planeja estender essas regras aos outros membros do clã? Kaguya perguntou. Sim, mas não farei um clã tão grande quanto o clã da neve. O que você quer dizer, Vic? Perguntou Agnes. Estou dizendo que não farei um clã que funcione como o Snow Clan ao Fulger. Será mais como os Katashis. Oh, você quer dizer isso? Agnes compreendia agora. Apenas membros da família se juntarão ao meu clã. Victor declarou. Isso é bastante restrito, Sazé murmurou. Mas é possível. Ele está em uma posição melhor do que nós. Disse Natasia. O que você quer dizer? Sazé perguntou. Estou dizendo que o clã Fulger, Snow e Scarlet estão ligados ao clã Alucard. Assim, ele é, essencialmente falando, superior a nós. Portanto, faz sentido que a entrada em seu clã seja mais restrita. Só a elite pode entrar em seu clã e ter o privilégio de estar perto de um progenitor, hein? Ruby arregalou os olhos. Isso é bastante inteligente. Se este sistema for implementado, a hierarquia se dividirá em 3 poderes. Clã Alucard no topo, nossas 3 casas em segundo lugar, e a terceira serão os servos que não têm nome e precisam se provar para entrar em uma dessas casas no futuro. Embora você não tenha um clã como o meu ou o de Snow para administrar, e eu não vejo os Katashi mudando no futuro. Natasia semicerrou os olhos para a ruiva, e a mulher permaneceu neutra, provando seu ponto. Então esses servos provavelmente se juntarão ao clã da Stella. Embora os critérios para ingressar nesse clã sejam mais severos do que os nossos. Sasa ficou sem palavras quando sua mãe incluiu o clã da Stella em seus planos. Ela está tão confiante de que Leonor aceitará a aliança. No entanto, quando Sasa pensou mais profundamente sobre o assunto, ela pensou em Victor. Um homem como Victor, se uma mulher não tomasse cuidado, poderia facilmente ser tão viciante quanto uma droga. Assim, ao pensar na relação de Eleanor com ele, pôde entender de onde vinha a confiança de sua mãe no assunto. Você está entendendo mal alguma coisa? As mulheres que comentavam olharam para Victor. Não pretendo adicionar estranhos ao meu clã. Apenas minha família será incluída. Por família, quero dizer minhas esposas, filhos e pais. Hã? Mas e os nossos aliados, como as deusas, fadas, etc.? Violette perguntou. Eles não precisam ser do meu clã para serem meus aliados, certo? Bem, você não está errado, mas não é mais fácil assim. Violeta falou. Certo, e por causa disso, os líderes das raças aliadas vão se casar com Darling. Ruby falou com um sorriso calculista. Os rostos de Sasa, Natasia, Violette, Agnes e Skatashi se contorceram por alguns segundos. Eles sabiam, mas mesmo assim não gostaram da proposta. Os vampiros serão liderados por nós, os 3 clãs dos condes vampiros,
e Victor como seu progenitor. Aruna vai liderar o yokai. As deusas de Afrodite. Os lobisomens para Leona. Os humanos para Mizuki. As fadas de Roshani. As górgonas da Medusa. E assim por diante. Cada raça terá uma líder feminina em que será a esposa de Victor. Dessa forma, todos serão a família de Alucard. Ruby sorriu com um brilho nos olhos. Droga, ela fica tão gostosa quando está assim. Victor pensou com um leve sorriso no rosto. As garotas que estavam ligadas a ele viraram a cabeça para Victor e olharam para o homem por alguns segundos. Bufaram e então se viraram para olhar para Ruby. Eu já disse que não gosto dessa merda. Isso significa que ele tem que se casar com vadias desconhecidas, e até eu tenho meus limites de tolerância. Então não me culpe por transformar essas mulheres em cinzas. Agnes acenou com a cabeça em concordância com a filha. Quem disse que ele precisa se casar com alguém? O sorriso de Ruby cresceu um pouco. É? Mas você acabou de dizer isso. Violette estalou. Use seu cérebro, Violette. Ela falou em tom muito sério. Se um raça é subordinado a uma das esposas, ele não precisa se casar com ninguém. Por exemplo, se Agnes conquistar uma raça dos espíritos do fogo, a rainha dos espíritos do fogo não precisa se casar com Darling. Literalmente, todos os olhos das mulheres na sala começaram a brilhar vermelhos sangue. Eles estavam determinados. Ponto porque ela já pensa que os espíritos na foto terão uma rainha como sua líder. Victor não pôde deixar de pensar. Eu conheço uma raça de demônios que preciso cuidar. Talvez eu devesse ter uma conversa com Lily também. Morgana, que havia ficado em silêncio durante todo o discurso, começou a falar. Você pode derrotar Lilith? Jeanne perguntou. Ela é uma deusa demônio e uma progenitora, sabia? Provavelmente. Digo isso porque não sei que tipo de benefício receberei da linhagem de Victor. Presumo que será semelhante ao que Kaguya experimentou, que aumentará a minha linhagem atual, mas eu não era um vampiro nobre originalmente, então não posso dizer. Morgana falou. Acho que não vai ser o suficiente. Lilith está no mesmo nível de um deus-rei, sabia? Bem, ela não é invencível. A prova disso é que Diablo a está controlando, e esse plano de conquistar os demônios está mais para o futuro quando a guerra acabar, esperançosamente com a derrota dos demônios. Interessante. Talvez eu devesse aniquilar alguns anjos. Eu sinto que posso ser o líder dos anjos. Isso me convém melhor também. Jeanne expressou seus pensamentos em voz alta. Isso parece divertido. Avise-me quando vocês decidirem fazer isso. E eu irei também. Skartash falou. Ok, eu vou deixar você saber. Jeanne e Morgana falaram ao mesmo tempo. As garotas começaram a suar frio quando viram as duas sendo tão casuais sobre isso. Era como se eles fossem comprar comida no supermercado ou algo assim. Pensando bem, eu conheço algumas comunidades de seres sobrenaturais. Agnes falou em voz alta. Mãe, só precisamos pegar aqueles racis que estão na cidade nova, falou Violette. Oh, isso é verdade, Agnes falou. Mãe, que tal domar aquelas bestas demoníacas? Sazia perguntou. E a resposta que obteve da mãe foi apenas um grande sorriso, seguido de uma pergunta. Onde vamos colocar a besta? Podemos simplesmente deixá-los na floresta, mas vamos controlar tudo e usá-los quando necessário, falou Sazia. Eu vou falar com Victoria sobre isso. Talvez Hecate tenha alguma magia para ajudar com isso. Ela é a única bruxa atualmente disponível depois que o arcano foi fechado. Disse Natasia. Ruby teve que conter o sorriso quando ouviu a discussão das garotas e não pôde deixar de pensar, tudo de acordo com o plano tio, bom tio apóstrofo. Decidindo que era um bom momento para continuar o assunto em questão, Victor olhou para suas criadas, voltando ao assunto. Você aceita? Sim. Medusa, Roberta, Maria e Bruna disseram ao mesmo tempo. Nenhuma hesitação foi vista em seus olhos. Victor deu um largo sorriso de satisfação. Kaguya. Sim, mestre. Kaguya abordou as meninas e elas receberam vários documentos. Aqui,
Sua papelada e carteira. É? Quando você preparou isso? Maria falou. Desde que me tornei a esposa do mestre. Eu precisava organizar seu clã e fazê-lo existir na realidade. Kaguya falou em um tom monótono. Victor esfregou a bochecha. Devido aos meus problemas, mal tive tempo de pensar no meu clã. Ele realmente gostou de ter Kaguya ao seu lado agora. Eu sei, então vou cuidar disso para você, mestre. Esse é o trabalho de uma esposa, assim como de uma empregada. Obrigado por isso. Victor agradeceu sinceramente. Sasa, Violette, Ruby, Agnes, Natasia e até as Katashi olharam para Kaguya suando frio. Ela não está assumindo nossa posição? Quem se sentiu ainda mais ameaçado foi Violette. Afinal, esse era o trabalho da esposa principal. Era o trabalho dela. Mas ela não podia fazer isso porque literalmente tinha muito o que fazer naquelas semanas, e agora que havia terminado aquele trabalho, ela teria que treinar sem parar, não tendo tempo para ajudar Victor. Como se sentisse as preocupações de Violette, Kaguya olhou para a mulher de cabelos brancos e falou, não se preocupe, Lady Violette. Afinal, sou uma donzela antes de uma esposa. Violette estreitou os olhos. Ela não gostou do que ouviu. De todas as mulheres presentes, Kaguya era de longe a que ela estava mais próxima. Mas você também é a esposa dele, correto? Então esse trabalho está a seu cargo, e você o fez esplendidamente. Não precisa me dizer isso. Victor abriu os olhos ligeiramente em choque, um choque que as outras mulheres presentes compartilharam. Ela cresceu mesmo. Pensaram as meninas. Victor olhou para Gianni, e a loira bufou de orgulho como se dissesse, olhe para a rainha que estou criando. Ela estava olhando para Violette como se ela fosse sua maior criação. Rainha, hein? Parece que tenho que pensar mais profundamente sobre isso. Minha rainha não pode ser fraca. Victor olhou para Violette com um violento brilho carmesim. Se Violette não estivesse muito focada em Kaguya agora, ela teria percebido em que tipo de buraco ela foi jogada quando a troca casual de Gianni e Victor aconteceu. Victor olhou para Sasa e Ruby também, enquanto o brilho em seus olhos se intensificava e os planos começavam a se formar em sua cabeça. Ele não queria apenas uma rainha, por uma simples razão. Ele entendia que Violette às vezes não conseguia ver as coisas, coisas que apenas Ruby e Sasa podiam. Ruby, com sua sagacidade e astúcia. Sasa, com sua nobreza, seu carisma e sua bondade. E Violette, com o forte entendimento de liderança que demonstrou com Kaguya, e no futuro, o poder que ela teria. Afinal, sua personalidade a tornava mais propensa a evoluir mais rápido. Os três eram necessários e seriam os três pilares se Victor não estivesse aqui. E então havia suas mães. Victor olhou para as mulheres mais velhas. Agnes, Katashi e Natasia são necessários para lidar com os assuntos mais sombrios, afinal, eles estão acostumados com isso e provavelmente não deixariam suas filhas entrarem naquele poço de cobras. Kaguya exibiu um pequeno sorriso e disse, eu sei. Mas eu ainda prefiro ser uma donzela. Somente quando Kaguya falou aquelas palavras novamente Violette entendeu o que ela quis dizer. Kaguya queria ser uma donzela perfeita, e ela não desistiria disso só porque ela casou com seu mestre. Ela era uma donzela antes de uma esposa. Uma esposa empregada. Droga, o fetiche dela por Madia é extremo. Violette se sentiu péssima por chamar a dedicação de Kaguya de fetiche, e foi por isso que ela não disse essas palavras em voz alta. Embora às vezes pensasse nisso internamente. Apenas faça o que quiser. É seu direito como esposa. Violeta falou. Eu vou. Kaguya respondeu, afinal, como empregada pessoal do meu mestre, tenho que estar com ele 24 horas por dia. Os olhos de Violette se arregalaram quando ela ouviu isso. Vê você. Violette apontou o dedo para Kaguya enquanto ela tremia. Ela queria gritar. É por isso que você não quer deixar o cargo de empregada? É isso? Este lugar está cheio de cobras e raposas astutas. Agora que a parte da donzela acabou, vamos começar o próximo ritual. Victor olhou para suas esposas com genuína curiosidade.
Ele queria saber o que eles iriam conseguir. Primeiro, Agnes e Violet. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.